Encontrado em um matagal o corpo do motorista de táxi degolado em Bento Gonçalves. Sérgio Paese, de 42 anos, é o 7º motorista assassinado no município nos últimos 10 anos. Ele levou uma facada e depois foi degolado. A polícia militar encontrou o corpo depois de receber a informação de um morador que havia encontrado os documentos do taxista. Sérgio Paese trabalhava como taxista há 1 ano neste ponto no centro da cidade. No sábado, por volta das 6h30 da tarde, 2 homens entraram no táxi dele. Esta foi a última vez que Sérgio foi visto. O celular e o dinheiro do dia de trabalho sumiram junto com o carro, um Monza prata. A polícia ainda não tem pistas dos assassinos, nem do veículo desaparecido. A luta para garantir o abastecimento. A Prefeitura de São Leopoldo busca alternativas para evitar o racionamento de água. André Rar. Eloy, uma barragem está sendo construída para aumentar o nível de água do Rio dos Sinos. Na estação de captação de água de São Leopoldo, o nível da água no Rio dos Sinos está 2,5 metros abaixo do nível normal. A saída foi construir uma barragem com sacos de areia. 350 sacos de areia vão ser usados para a construção. A barragem vai represar a água junto às bombas de captação. A alternativa econômica e rápida foi usada com sucesso pela primeira vez em 1982. Mas desta vez, se não chover em 1 semana, o racionamento de água em São Leopoldo vai ser inevitável. Isso vai ser uma solução paliativa, tentando talvez retardar o racionamento, ou então diminuindo o tempo de racionamento setorizado que a gente vai implantar ainda com certeza essa semana em São Leopoldo. Liberada a emissão de carteiras de motorista no Rio Grande do Sul. A decisão foi comunicada há pouco pelo presidente do Sindicato dos Centros de Habilitação de Condutores do Estado, Edson Cunha, e pelo deputado federal Darcísio Penondi. A decisão foi tomada durante uma reunião no Departamento Nacional de Trânsito, em Brasília. O ex-deputado federal do PDT, Renan Kurtz, é o novo secretário para Assuntos do Mercosul. A posse foi esta tarde no Centro Administrativo em Porto Alegre. A Secretaria do Mercosul foi criada pelo atual governo para tratar dos assuntos relativos à integração econômica e à união aduaneira entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Semana de Grenal. O Inter espera pela CBF para escalar Christian. O Grêmio muda a zaga para o clássico. Ronaldinho marcou 2 gols dos 3 na vitória do Grêmio sobre o Guarani em Venâncio Aires, mas não está confirmado como titular para o Grenal. O outro Ronaldo, o Alves, zagueiro, vai substituir Rodrigo Costa, que vive má fase. Preocupação do novo titular, o centroavante Christian. Christian é um grande jogador, né? Acho que você não pode dar espaço para ele, acho que você tem que estar sempre no pé dele, né? No Internacional, hoje à tarde, havia 2 preocupações. Uma do técnico Paulo Autuori, que ficou aqui no vestiário, reunido com os jogadores. A outra, a cargo do vice-presidente jurídico do clube, Antônio Dionísio Lopes. Ele que vai defender Christian amanhã no Tribunal de Justiça Desportiva, porque Christian foi expulso na Copa Sul contra o Paraná e pode ficar fora do Grenal. Se há prova de que não houve agressão, se há prova de que o árbitro não assistiu aos fatos, esta súmula, me parece, que é básica para uma condenação, ficaria um pouco descaracterizada. Esperamos que os nossos auditores tenham essa sensibilidade pela prova que vier a ser produzida e devolva o nosso atleta em condições de jogo para quarta-feira. O árbitro escalado para apitar o Grenal é Carlos Simon. Você vai ver a seguir. Uma pesquisa revela que aumentos em supermercados chegam a ser superiores a 40%. Preço nas alturas. Promoção Antônio Mão Aberta Costaneira. Confira essas ofertas. Conjunto de louça Monte Carlo GE 17 Deca de 251,1 por 186. Piso Bela Gres modelo basalto 30x30 extra de 9,5 por 7,40. Tijolo de vidro Matone incolor de 7,28 por 5,85. Sempre que você precisar de uma mãozinha, fale com Antônio da Costaneira. O Tá na Mesa desta quarta vai questionar os novos rumos da economia nacional. Venha ouvir Paulo Ferraz, presidente do Grupo Financeiro Meridional, analisar a situação atual e perspectivas do sistema financeiro brasileiro. Neste dia 17 de março, às 12 horas. Tá na Mesa. Participe. E descubra as principais tendências do mercado financeiro e o futuro da nossa economia.
Maravilhas do mundo moderno que facilitam a vida de uma mulher. Os congelados. O telefone celular. O cartão Renner. Ah, e um homem de mão cheia para ajudar na cozinha. Sem terras invadem uma fazenda em Piratini, a 80 quilômetros de Pelotas. A ocupação, que começou no início da manhã, foi pacífica. A polícia militar esteve no local apenas para fazer um levantamento do número de colonos e dos municípios de origem. São mais de 1.500 pessoas, entre adultos e crianças, vindas das cidades da fronteira oeste do estado, da Grande Porto Alegre e da região da Serra. Em um ano, esta é a segunda vez que a Fazenda Rubira é invadida. Na primeira vez, os colonos desocuparam a área porque o proprietário ganhou na justiça a reintegração de posse. Agora as famílias acampadas aguardam uma vistoria do INCRA na propriedade. Se as terras forem consideradas improdutivas, o MST vai pedir a desapropriação. Nós exigimos imediatamente uma vistoria desta área para aquela terra que não é do proprietário que seja distribuído para quem não tem. Na região do Planalto Médio, outra invasão. Índios caigangues ocupam uma área em Espumoso. São 900 pessoas de 230 famílias que saíram dos municípios de Espumoso, Campos Borges, Salto do Jacuí e Cruz Alta. Com base num parecer favorável da FUNAI, eles pedem 48.741 hectares que ficam no município de Espumoso. Os índios alegam que a área pertencia aos seus antepassados. Para pressionar o andamento do processo junto à FUNAI em Brasília, os descendentes de caigangue invadiram nesta madrugada uma área de 250 hectares em Serra dos Engenhos, no município de Espumoso. Eles reivindicam a interdição do local para que possam iniciar o plantio e também o levantamento fundiário. Os invasores passaram o dia montando barracas. A área ocupada é utilizada na produção de soja e criação de gado. O líder do movimento diz que o grupo se sente abandonado pela FUNAI, que possui comida apenas para 5 dias. Nós estamos reivindicando para que a FUNAI tome providência e atenda nossas reivindicações. Foi encaminhado o laudo em dezembro do ano passado e até agora a FUNAI não tem posição nenhuma. Segundo a FUNAI, a disputa das terras vai ser decidida em Brasília. Os produtores que ocupam uma área dizem ter documento da justiça garantindo a posse. A seca castiga as lavouras e prejudica até as aulas na zona sul do estado. Algumas escolas precisam de carros-pipa para funcionar. Em municípios como Candiota e Ilha Negra, os prejuízos no campo se acumulam a cada dia sem chuva. 70% do milho plantado está perdido. Nesta lavoura, as plantas nem chegaram a se desenvolver. Não há água para o consumo humano. Essa escola em Ilha Negra só não paralisou as atividades porque está sendo abastecida por caminhão-pipa. Senão a gente teria até que suspender as aulas, né? Mas está dando, por enquanto, para levar. Outras 6 comunidades também dependem da ajuda da prefeitura. A situação é tão difícil que, se não chover, já na próxima semana o município vai estar em estado de calamidade pública. A população urbana está enfrentando um racionamento diário de água de 4 horas. A temperatura volta a subir no Rio Grande do Sul a partir de amanhã. A massa de ar quente fica forte sobre o estado e nem esta área de nuvens diminui o calor. A previsão é de sol mais intenso do centro para o leste. Na fronteira com a Argentina e com o Uruguai, o tempo abafado vai provocar algumas pancadas de chuva. Temperatura máxima entre 29 e 31 graus. Máxima de 29 graus em Santa Cruz e de 31 em Uruguaiana. Má notícia no Dia Mundial do Consumidor. Alguns produtos da cesta básica sobem até 43% e nem os supermercados sabem explicar o motivo. A inflação, segundo os índices do governo, ficou em 1,41% no último mês. Dá para dizer até que foi mais em coisas que a gente vê, porque tudo que tu vê é mais caro no mercado. O consumidor tem bons motivos para duvidar dos índices. Dos 47 produtos da cesta básica, 10 subiram acima de 11%. O detergente está mais barato, 5% em comparação com o mês passado. Em compensação, o sabão em barra aumentou 43%. A pesquisa é da Confederação das Mulheres do Brasil, feita em 6 redes de supermercados do Rio Grande do Sul. No último mês, a cesta básica aumentou 4,13%. Ovos, pão e carne foram os produtos que mais subiram. Mas a maior surpresa foi mesmo o sabão em barras. Não se concebe
que aquele ali tem aumentado e esse não, mas o senhor vai ver que futuramente esse aqui vai sofrer aumento. É isso que mais causa indignação para o movimento das mulheres que propõem boicote ao produto. No PROCON, a decisão é de exigir explicações sobre os aumentos. Para ver se realmente houve justa causa no aumento desses produtos ou se foram aumentos abusivos. De qualquer maneira, nós nos admiramos que possa ter havido um aumento tão expressivo num determinado produto. O consumidor fica sem entender e tenta se proteger do seu jeito. Eu faço rancho todos os meses aqui, mas agora eu não sei se eu vou fazer. Rogério, está bem, temos uma inflação por causa do dólar, mas 43% no preço do sabão, enquanto isso o detergente diminui. Mas que sabão é esse? Sabão se faz com gordura, sebo e soda cáustica. O dólar entra onde nessa produção? Se isso não for bem explicado, vamos boicotar o sabão em barra trocando-o por outro produto, como sugerem as donas de casa. Sabão em barra é caro e ainda dá outra despesa. As donas de casa precisam ir na manicure depois de usá-lo. Preserve as suas unhas, Eloy, e diga não ao sabão. Um naufrágio na Lagoa dos Patos comprova que o Corpo de Bombeiros não está equipado para socorrer vítimas. A praia da Ilha da Ponta Escura, no Parque de Itapuã, na Lagoa dos Patos, foi o local preferido para a pescaria de 9 amigos de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. 4 deles estavam num bote de alumínio como este. O bote virou. O aposentado Remy Bortolassi, de 53 anos, morreu afogado. Os outros náufragos usaram um telefone celular para acionar os bombeiros, mas o socorro só chegou 7 horas depois. A primeira tentativa dos bombeiros de resgate dos náufragos no Parque de Itapuã foi com esta lancha, uma lancha pequena de apenas 40 HPs, que não chegou na metade do caminho. Depois, os bombeiros locaram um barco um pouco maior de um pescador, o que mostra a fragilidade do sistema hoje aqui no estado. Perguntamos ao comandante dos bombeiros como ele e os demais integrantes da corporação agiriam se num dia como hoje, qualquer, uma embarcação como aquela incendiasse no meio do Rio Guaíba. Um incêndio em embarcação aqui nas proximidades do Rio Guaíba, do cais do Porto, nós vamos ter que ficar rezando para que chova para apagar o incêndio. Em equipamentos para socorro na água, o Estado precisa investir R$2 milhões no Corpo de Bombeiros. Enquanto o dinheiro não sai, o rebocador Itu está ancorado no cais do Porto por falta de tripulação desde dezembro do ano passado. Encontramos também uma lancha do gabinete do governador. Desde que assumiu, o novo governo ainda não colocou a lancha na água. Até amanhã. Atenção para os números da assinatura fácil: 22, 17, 15, 13, 13, 10. Ligue e escolha a sua.